Mateus capítulo 13, continuando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 24. Propôs outra parábola, dizendo, esse capítulo 13 é uma explosão de parábolas de ensino de Jesus, é muito forte mesmo. Propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quer pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros que colhem primeiro o joio e atalhem molhos para queimar, mas o trigo ajunte no meu celeiro. Ele começa aqui com a parábola sobre a parábola do joio e do trigo. Ele começa a primeira parte, são duas partes, né? Ele começa a parábola e com certeza a maioria ele não entenderam. Se brincar, nem os discípulos. E ele fala de trigo, de joio, do inimigo que semeou ali. Quando os servos dormiram, os homens dormiram, que tomava conta ali da plantação, o inimigo veio de noite ali e semeou joio. Joio, para quem não sabe, o joio é um veneno. Se você estudar sobre, eu sempre já preguei sobre isso, o joio, ele parece com o trigo, ele é igualzinho, irmãos. A diferença, irmãos, é que o joio é veneno, o trigo é alimento. Se você estudar isso, eu estudei muito sobre essa parábola de Mateus 13, tem vários livros aqui de estudo, que o joio era usado para fazer aborto no Egito. A medicina usava para abortivo o joio. Você vê que é veneno. E aquela parábola, irmãos, quando os servos acordaram e falaram assim, ó, quem plantou joio aqui? Não plantou joio aqui. Aí o dono da fazenda, o dono do sítio ali, falou, não, foi um inimigo que plantou. Aí os servos falaram assim, vamos arrancar esse joio. Aí o servo fala, o dono da fazenda fala assim, não faça isso não. Por que ele falou isso? Não faça isso não. Por que ele falou? Porque se você ver, irmãos, o joio, quando ele cresce, a raiz dele entrelaça com a do trigo. Eles estão aqui, né? Mas a raiz dele aqui embaixo está pegando toda a água do trigo, toda a água, todos os sais minerais, toda a vitamina que está ali, está puxando do trigo ali. Então, se eles puxassem o joio, sairia o trigo junto. E o trigo não estava pronto ainda para a colheita. Não era a época de colheita. Então ele fala assim, ó, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixar crescer junto a ceifa. Espera a ceifa vir. Deixa crescer junto. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos. Quando a ceifa chegar, aí já vai dar para diferenciar como que é o trigo, como que é o joio. Aí, quando chegar a ceifa, você escolhe primeiro o joio, arranca o joio, coloque em molhos, coloque no fogo para queimar. O trigo você ajunta no meu celeiro. Amém? Essa é a primeira parte. Aí ele começa outra parábola. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou o seu campo. Qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e aninha nos seus ramos. Ele fala assim, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Eu vi uma vez lá, aqui no centro aqui, tem uma loja de coisas naturais, né? E eu fui comprar uma rapadura lá, que estava à vontade de comer uma rapadura, e eu vi um grão de mostarda. Irmãos, é pequenininho, irmãos, pequenininho. Mas aí Jesus, o reino do céu é um grãozinho de mostarda, mas quando coloca no coração da pessoa,
explode, vira aquela árvore gigante, e as aves do céu e se aninha, faz seus ramos, é a maior de todas as plantas. E outra parábola ele diz: o reino dos céus é semelhante a um fermento que a mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, que até tudo seja levedado. Olha só, irmãos, aqui do capítulo 3 é só sobre semente, plantação, agricultura. Olha que, irmãos, a Bíblia fala de ciência, fala de agricultura, fala de história, fala de tempo, fala de tudo, irmãos. A Bíblia, para que eu vou querer correr atrás de filosofias humanas? E agora ele fala do fermento, que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Uma pessoa está fazendo bolo ali, você não vê a aparência do bolo nem nada, aquele fermento, quando você coloca no forno, o bolo já está enorme. Assim é o evangelho. Começa pequenininho. Quando eu comecei nesse ministério na rua, irmãos, o irmão Edson falou assim para mim, assim, para nós, né? Irmão, não rejeite os pequenos começos. Nós começamos, irmão, nos bairros, assim, de casa em casa, entregando panfleto nos bares. Quem diria um dia que eu ia para Aparecida do Norte, pregar a palavra, causar um impacto muito grande. Fui para o Paraguai, para Bolívia, viajei cidade, o ministério alcançou lugares assim fora do comum. Esse ministério alcançou lugares, Deus me levou em lugares fora do comum, mas começou com uma sementinha. Então, irmão, você que está aí do outro lado, não fica, mas olha, eu estou só aqui. Irmãos, eu comecei, eu e o irmão Wesley, num bairro, entregando panfletinho. Não pregava nem nada, só entregava os panfletinhos. Quem diria um dia que eu ia pregar na praça? E a vergonha, as pessoas, não. Começa com a primeira sementinha, aos pouquinhos, e de repente vira uma árvore muito grande, se transforma num bolo, num pão, uma farinha. A farinha a 3 medidas de farinha vira tudo seja levedado. Tudo isso, versículo 34, Jesus disse por parábolas, e a multidão nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, que está lá em Salmo 78, versículo 2 ou 3, pois vocês dão uma conferida lá, profecia de Salmo. Então, tendo despedido a multidão, foi para casa, e despediu a multidão, falou a parábola para a multidão, um entenderam, outro não entenderam, e ele, despedido da multidão, foi para casa. Chegaram a ele os seus discípulos e disseram: explica a parábola do joio e do campo. Os discípulos chegaram para ele: Senhor, explica para nós a parábola do joio e do campo. Nós queremos entender essa parábola. Eles não tinham entendido. E Jesus falou assim: ele respondeu e disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Agora Jesus ele começa a explicar abertamente para eles o que significava. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora ele começa falando para nós aqui. O campo é o mundo. O que semeou o joio é o diabo. O trigo é os filhos do reino. Então, traduzindo, irmãos, está cheio de joio aí na terra. Está cheio de pessoas que se acham que é trigo, mas é joio. Podem enganar. Estão em igrejas, pregando, fazendo isso e aquilo, pode enganar, fazer o que for. Mas no dia da ceifa,
no dia da colheita, vai ser amarrado e lançado no fogo. O diabo, ele tem plantado os filhos dele na terra. O diabo tem plantado os filhos deles. Esses políticos, governadores, falsos pastores, falsos profetas, esses padres, esses maçons, estão aí. Esses cantores, esses artistas satânicos são filhos do reino, promovendo o culto a demônios. Está no meio do trigo aí. O campo é o mundo, está no meio. Até no meio de nós, está no meio os filhos das trevas. Só que a Bíblia fala, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Irmãos, não adianta, irmãos. Nós podemos enganar quem for, mas Deus não engana. Você acha que Deus não sabe, irmãos, quem é dele, quem não é? Você acha que esses pastores conseguem enganar Deus? Estão aí extorquindo o povo, enganando o povo. Esses padres mentirosos, levando o povo para o inferno na idolatria. Pode enganar por certo ponto, mas no dia do juízo, o Senhor vai mandar os anjos. Eles vão colher tudo que causa escândalo, tudo que escandaliza. E os que cometem iniquidade vai ser lançado na fornalha de fogo. Vão ser lançados no inferno, irmãos, no lago de fogo. E ali vai haver pranto e ranger de dente. O trigo, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus, vão ser guardados em celeiros. Ah, irmão, mas eu estou na igreja tal, eu faço parte da igreja tal, do lugar tal. Mas você anda de acordo com a palavra? A sua igreja, o seu pastor que você frequenta, ele está obedecendo a palavra? Ah, irmão, mas lá dentro tem umas campanhas, lá dentro tem pastora, tá todo mundo no segundo, terceiro casamento, lá tem culto de vitória, tem ministério de dança. Então você é um joio. Você é um joio. Infelizmente, você vai ser lançado na fornalha junto com esse joio também que está aí no altar pregando. E ali vai haver pranto e ranger de dentes, a Bíblia fala. A coisa é séria, irmãos, a coisa é muito séria. O campo é o mundo. Tem trigo e joio nessa terra. Trigo e joio. O joio vai ser lançado no inferno, que não serve para nada. O joio é veneno. Esses falsos profetas são veneno. Esses falsos crentes, esses líderes religiosos, são falsos crentes, falsos profetas. São joio, é veneno para a alma das pessoas. O joio não dá para comer, irmãos. O joio mata. Não dá para fazer nada para o joio. O joio serve para abortivo, como eu disse, é para abortivo. Para isso o seu joio serve, para maldade. Mas o trigo é alimento. E a Bíblia fala que o trigo vai ser colhido. O trigo vai ser colhido. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino do seu Pai. A Bíblia fala, então os justos vão resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Ele fala assim no versículo 43, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Então, meus irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer o Evangelho. Não importa o que as pessoas digam. Não importa o que o joio fala. Vamos ser trigo nessa terra. O trigo serve para alimento. O trigo dá para fazer pão, fazer bolo. O trigo alimenta. Mas o joio é veneno. Amém? Então leiam a Bíblia. Hoje lemos Mateus 13, do 24 ao 43. Procure entender a palavra de Deus para não ser condenado ao inferno. Leiam a palavra. Amém? Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.